Boa noite, graça e paz, irmãos. Enquanto os irmãos vão sendo notificados aí, vamos aguardar aí uns minutinhos para os irmãos serem notificados e para que possam participar desse momento na casa do Senhor. Também eu peço para aqueles que possam compartilhar o link no grupo da igreja, porque eu não consigo aqui, que eu estou usando meu celular, mas os irmãos que puderem, por favor, que já estão conectados, compartilhar o link lá no grupo da igreja, assim todos possam participar nessa noite conosco. Boa noite, irmã Deise, que já está aí nos saudando. Deus abençoe, saudade dos irmãos, pastor Paulo, espero que estejam todos bem. Vamos só aguardar alguns minutinhos aí, para que a gente possa meditar um pouquinho, né, um momento aqui com Deus. Felizmente nós não estamos na igreja, lá no templo, né, mas estamos aqui, né, através desse canal, né, que o Senhor nos tem dado esse recurso, para que a gente possa compartilhar com os irmãos louvores, a mensagem da palavra do Senhor. Amém? Enquanto os irmãos vão sendo aí notificados, eu vou estar fazendo uma oração. Amém? E que Deus possa abençoar esse fim de tarde, esse início de noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor, então, leve o seu pensamento a Deus comigo, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite. Eu estou aqui em minha casa, os irmãos em seus respectivos lares, e queremos, assim como pela manhã, estar, ó Pai, ligados neste momento a um momento de louvor, um momento de adoração, de intercessão pelas vidas que têm, ó Deus, nos solicitado. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a oração é de fundamental importância e teremos esse espaço também aqui para intercessão, ó Deus. Bem como também teremos o momento da Tua Palavra, Pai, e que o Senhor possa capacitar-me a transmitir aquilo que a Sua Palavra tem para nós nessa noite. Ó Deus, abençoe cada irmão, aqueles que estão podendo, ó Deus, compartilhar conosco este momento, e aqueles que, em virtude de algum fator, ó Pai, tecnológico, ausência do recurso de internet, que o Senhor, ó Pai, possa, através da leitura desse irmão, dessa irmã, das Escrituras, de ouvir louvores que exaltam o Teu nome, o Senhor possa estar preenchendo os seus corações nesse momento tão difícil que estamos atravessando. No mais, ó Deus, abençoe essa noite, assim como o Senhor, ó Pai, tem abençoado esse domingo maravilhoso na Sua presença. Ó Deus, assim nós queremos e te pedimos em o nome daquele que reina e vive, o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, assim nós agradecemos. Amém. Mas uma vez eu saúdo os irmãos que já tem um número maior, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar esse momento aqui, juntamente comigo e com os irmãos aqui. Irmãos, antes de nós irmos para o momento de um louvor aqui, de intercessão, a Tua Palavra, infelizmente eu tentei até fazer algumas tentativas de usar o YouTube, mas como eu uso o meu celular, que tem uma melhor resolução, o YouTube exige que seja uma webcam dentro dos requisitos. E a webcam do meu notebook, ela é inferior, então a imagem ficaria muito ruim. Porém, a gente vai estar orando a Deus para que Deus possa nos dar esse recurso, né, para que a gente possa também, assim como no Face, também no YouTube, compartilhar com os irmãos. Mas acredito que está o som bom aí, né? O áudio está ok, os irmãos podem dar um ok aí, para que a gente possa dar continuidade. Se estiver tudo ok aí, o áudio, o som, nós vamos já dar início aqui àquilo que preparamos para os irmãos, em nome de Jesus. Acredito que esteja bom, né? Os irmãos estão aí. A irmã Deise já deu ok. Então vamos louvar o Senhor neste momento, né? Para que Deus possa ser exaltado nesta tarde, nesse início de noite, amém? Não existe nada melhor, né, irmão, do que ser amigo de Deus. Esse louvor é muito conhecido dos irmãos. Vamos louvar essa canção, amém? Uma canção conhecida, para que os irmãos possam no celular aí estar também louvando conosco. Não existe nada melhor do que ser amigo
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Ele é nosso amigo e é importante ter um amigo, ainda mais o Senhor Jesus, né? Nesse momento que estamos vivendo, meus irmãos, não tem companhia melhor do que estar ao lado de Cristo, que é, além de nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso amigo. Né? Que Deus possa nos abençoar com a sua presença. Um louvor, não sei se é conhecido dos irmãos, mas exaltam muito os atributos e toda a honra que o Senhor merece, porque Ele é poderoso, irmãos. Se tem uma coisa que nosso Deus é, Ele é todo poderoso. É poderoso para visitar você, o meu irmão, a minha irmã, bem como aqueles que nós temos intercedido. Nosso Deus, Ele não tem limitações, né? Eu tenho limitações, eu não posso estar junto com os irmãos aí. Mas o Deus que a qual o irmão serve, Ele é onipresente. Então Deus está aí com o irmão. Além de onipresente, Ele é onipotente. Então Ele pode todas as coisas. Se Deus quiser aqui, ó, num estalar de dedos, Ele pode resolver com a pandemia agora, porque Ele é todo poderoso. Nós entendemos que talvez Ele não tenha feito isso ainda, porque Ele requer que a igreja, nós oremos, intercedemos, buscamos a Ele cada vez mais,
ou simplesmente que ele tem algum propósito nisso quanto aos seus planos salvíficos acerca da humanidade. Mas ele é poderoso, irmãos, e nós cremos nisso, amém? Vamos louvar então, poderoso Deus. Ao que está sentado ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra a Ele, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga aí no seu lar, meu querido, que é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Você aí no seu lar, ao que está sentado no trono. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória, seja a glória, seja a glória, seja a honra, seja o domínio, seja o domínio. Pelo século do século, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelo século do século. Exalte ao Senhor no seu lar, dizendo que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus,
meu querido, me fez lembrar do Salmo: assim como a corça anseia pelas águas, assim é minha vida, minha alma pelo Senhor. Que seja também a sua alma assim, querido, para que Deus possa abençoar essa noite. Vou louvar mais uma canção aqui. A minha esposa gosta sempre que eu toco essa canção, que fala de Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo, irmão? Nada nos separa do amor de Cristo, né? Não é doença, não é dor, não é nudez, fome, perigo. Nada nos separa do amor, nada que separe, irmãos. Ainda que estamos aqui sem atividades na igreja, mas nada nos separa de Cristo, você percebe? Você está ligado aí da sua casa, eu estou aqui da minha casa com a minha família, porque nada nos separa do amor de Cristo, amém? Que Deus seja louvado por isso, em nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo, porque eu estou bem certo, que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, irmãos, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, a fome, fome ou nudez, talvez o perigo, perigo ou espada. Nada disso nos separa, irmãos, porque eu estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Diga aí, meu querido, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Amém, irmãos. Nada nos separa do amor de Cristo. Amém. Irmãos, é muito bom louvarmos ao Senhor, e como essa canção diz, nada nos separa do amor de Cristo. Tem até uma música também do J Neto, né? Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Nada, irmãos. Todo sofrimento acabou, e de fato acabou, irmãos. Não é um sofrimento das coisas, das escassez, é o sofrimento da alma. O homem, no seu mundo de pecado, ele vive uma vida desgraçada. Mas nós que vivemos com Cristo, vivemos a graça de Deus. O amor de Deus está sobre você, meu querido. Nada nos separa desse amor. Amém? Nós vamos para um momento de oração. Eu vi que a irmã Deise parece que colocou um pedido aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui e ver. Pede oração pela família dos Soares, que foram infectados pelo vírus, né? Soares. E a irmã Luísa Soares está internada. Vamos levantar um clamor aqui, irmã Deise. Os irmãos que têm algum pedido, coloquem aí. E os irmãos que vão visualizando os pedidos aí, porque eu vou estar aqui orando junto com os irmãos, mas aqueles que puderem visualizar, apresente na sua oração, irmãos. Nós somos batistas, e um dos princípios batistas é o sacerdócio universal dos crentes. Sabe o que significa isso? É que você tem a liberdade de entrar na presença do Senhor e apresentar as vidas. Você não precisa, nem eu, precisamos de um guru, né? Uma pessoa que interceda por nós. Então tá aí o pedido da irmã Deise, Luzia Soares, né? E também nós vamos estar orando por essas famílias, os pedidos normalmente que são ditos aí nas redes sociais, nos grupos da igreja. Nesse momento você coloque diante do Senhor, né? Eu lembro que pela manhã eu vi que a irmã Aline tinha colocado que aquelas pessoas que ela estava intercedendo, acho que o tio dela, os parentes dela já estão livres, né, de maiores gravidades da infecção aí também, de problemas de saúde, e que Deus possa abençoar aí essa família, e que Deus seja louvado por esse livramento. Vamos orar então por essa vida que a irmã Deise está pedindo, e para aquelas que foram colocando aí, que os irmãos citem em suas orações. Pai, nós primeiramente queremos, ó Deus, reconhecer que nada somos diante de Ti. E é por Tua graça, é pelo Teu sangue que nós entramos em Sua presença para apresentar, ó Deus, as vidas das pessoas, dos parentes, dos amigos, dos irmãos em Cristo, diante de Ti. Queremos apresentar aí a vida da Luzia Soares, bem como, ó Deus, toda a sua família, que o Senhor possa estar entrando com providência nesse lar. Esse lar, segundo informações, ó Deus, consta que foram infectados por este vírus que tem assolado a nossa nação e todo o mundo. E nós vivemos dias tensos, ó Pai, devido, segundo as informações que temos recebido, que há um certo colapso no sistema de saúde. E a preocupação que temos é a falta de atendimento. Portanto, a Deus, primeiramente, pedimos que o Senhor possa dar a essas pessoas que estão sendo infectadas, a Deus, todo o cuidado, toda a atenção e a recepção nos hospitais, que eles consigam encontrar vagas e serem bem atendidos com todos os recursos disponíveis que sejam necessários. Se estão tratando em casa através de remédios que atinjam, ó Pai, ali um tratamento talvez precoce, que esses remédios possam atuar poderosamente através da sua ação, ó Deus, para que essas vidas sejam sanadas, não tendo uma maior inflamação, recorrendo, ó Pai, àquilo que nós mais tememos, que é a UTI e problemas mais graves. Por isso, ó Deus, a Tua igreja está orando, ó Deus, os irmãos estão aqui na mesma fé, ó Deus, orando no Espírito do Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas, ó Pai. Bem como oramos por cada vida citada aí, digitada aí nos comentários, tanto pela manhã, como nas quartas-feiras, como em todos os trabalhos e atividades que nós temos realizados virtualmente. Mas os irmãos têm colocado, ó Deus, seus pedidos,
E nós, ó Pai, pedimos também que visite a família lá da intercessão da irmã Tati, que infelizmente o Senhor levou ali ó, o familiar, mas que o Senhor possa estar confortando a família ali, bem como tem toda a família que infelizmente acabou, ó Deus, perdendo o seu parente, seu filho, seu pai, seu irmão, seu amigo, e que está sentido nesse momento, que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, possa dar as palavras que nós normalmente nos faltam, ó Pai, em momentos como esse. Que o Senhor, ó Pai, através da iluminação da Tua Palavra e com amor e graça, possamos, ó Pai, expressar, ó Pai, essas condolências, esse sentimento, ó Deus, nesse momento. Ó Pai, também aproveitamos esse momento e pedimos que o Senhor guarde, ó Pai, a nossa igreja, os irmãos que ainda, pela sua graça, pela sua misericórdia, não foram infectados. E se foram, nem perceberam, mas que o Senhor continue guardando, bem como a minha família, a minha esposa, os meus filhos, minha sogra que mora perto de nós aqui, bem como meu sogro, toda a família que tem acesso, contato comigo, ó Deus, porque eu estou ainda trabalhando, o Senhor possa continuar guardando, ó Deus, essas vidas, bem como a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão nos seus lares, que estão ainda em algumas atividades, que têm que sair para trabalhar e às vezes fica com medo. Enfim, ó Deus, que o Senhor possa dar segurança e que esse irmão esteja vigilante com os cuidados necessários, para que, ó Deus, possamos atravessar esse momento difícil com a Tua mão nos segurando, Senhor. Porque é só pelo Senhor mesmo, Pai. Por mais cuidado que possamos ter, no final, ó Pai, no fim das contas, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. E queremos habitar sempre no Teu esconderijo, ó Pai, a Tua sombra, porque na Tua sombra descansaremos. Ó Pai, que nós possamos descansar no Senhor nessa noite. Nós possamos, ó Pai, esperar em Ti. Que o Senhor possa providenciar através dos nossos governantes um número, ó Pai, muito grande de vacinas, para que os nossos irmãos, os nossos amigos, todos os brasileiros possam ser, ó Pai, vacinados, diminuindo com isso, ó Pai, as mortes, bem como o contágio, e a nossa vida possa voltar ao seu normal. Por isso, ó Pai, todo o entrave político, por isso toda a trama que possa haver, ó Pai, motivações que não sejam contrárias, que sejam contrárias à sua vontade, que sejam contrárias à promoção da vida, que o Senhor possa intervir, desmascarar todo o erro e que o Senhor possa ajudar esses governantes a terem estratégias com sabedoria e não sendo orgulhosos, como às vezes nos parece, ó Deus, mas que o Senhor possa, ó Deus, estar guardando a nossa nação, todos os estados, todos os lugares, em o nome de Jesus. Abençoe todas as igrejas, denominações, ó Pai, que tem, ó Pai, neste momento com as suas atividades paralisadas. Algumas igrejas pequenas acabam sofrendo, ó Pai, com essa paralisação, por conta, Senhor, ó Pai, de às vezes é um aluguel, é uma contribuição que tem mantido essa igreja aberta, que o Senhor possa dar a esses pastores, aos líderes, ó Pai, dessas igrejas, e amor aos irmãos para a contribuição, ó Deus, para que a Tua igreja continue ativa e operante na face dessa terra. Assim nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Depois, no final, se tiver mais algum pedido aí que passou e que nós possamos depois, no finalzinho, fazer mais uma oração a Deus. Amém? Irmãos, eu vou estar aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Mas antes disso, eu queria ver com o irmão, uma mensagem para o irmão aqui de que o irmão não deixe de contribuir na casa do Senhor. Às vezes a gente fica um pouco com constrangimento de falar sobre oferta, sobre dízimo, mas eu aprendi no seminário que isso é de suma importância para a manutenção da igreja, para o sustento dos pastores, para que a igreja possa honrar com seus compromissos. Então, irmãos, mesmo que a igreja não esteja ativa, os irmãos continuem, né? Procure a irmã Margarida, que ela vai passar ali a conta da igreja, se o irmão tem aquele costume de depositar no envelope, mas o irmão possa ali fazer também ali sua doação, sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar honrando com os nossos compromissos. Amém? Nós somos uma igreja abençoada, irmãos. Eu acabei de vir agora há pouco de Piracaia e passei em frente a uma igreja batista, a igreja batista de Piracaia, e eu vi ali, irmão, a simplicidade da igreja. A igreja, você olha, você percebe que a igreja precisa de cuidados,
né? Pintura, né? Você vê ali a degradação do imóvel, e é uma igreja batista, né? E às vezes a gente fica, né? Às vezes a casa do vizinho é mais bonita que a igreja do Senhor. Isso me remete, sabe ao quê? A passagem de Ageu, quando Ageu fala que se davam mais atenção às suas próprias casas e esqueceram, abandonaram a casa do Senhor. E Ageu é tão severo que ele até cita que o tipo do forro que usavam na casa, coisa que não tinha no templo, por conta da escassez, por conta do cuidado que alguns estavam dando para os seus lares e esquecendo a casa do Senhor em ruína. Mas não é o caso da nossa igreja, irmão. Nossa igreja é uma igreja abençoada por causa que o irmão tem sido fiel ao Senhor. Queria deixar essa mensagem para que o irmão continue contribuindo, porque nós só temos a receber do Senhor, nós só entregamos aquilo que Ele tem nos dado, irmão, e que o Senhor seja louvado por isso. Amém? Dito essas palavras, irmãos, vamos meditar agora aqui na palavra do Senhor, que está lá em Colossenses capítulo 2, nós estamos meditando, né, nas pregações expositivas no livro de Colossenses. Então, Colossenses capítulo 2, enquanto o irmão abre aí a Bíblia, eu vou tomar minha aguinha, porque, né, a garganta está pedindo. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, verso 1. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto nos viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Essa primeira parte, né, nós vamos estar aqui trabalhando para depois ir nas outras partes subsequentes, irmãos. Nossos irmãos que trouxeram essa mensagem aqui, o irmão Vanderlei, mensagens anteriores acerca do contexto de Colossenses, eu não vou me ater porque o irmão já fez isso, né? Mas só aqui em caráter bem breve, nós sabemos que Paulo é o autor dessa carta e ele escreve essa carta porque Epáfras, né, o procura, né, pedindo uma ajuda a Paulo acerca da igreja de Colossos, né? E uma coisa que já me chama a atenção neste livro do Colossenses, que normalmente não é um livro muito lido, porque segundo os autores que eu tenho lido aqui, por conta de estar muito próximo do livro de Efésios, que tem, de também livro de Filipenses, que tem uma riqueza, né, doutrinária muito maior, né, acaba o livro de Colossenses ele é lido, mas não dá muita atenção. Por que razão, irmãos? Pela razão de que o livro de Colossenses requer de nós um conhecimento, às vezes, um pouco mais fundo do contexto histórico. Porque ao lermos, às vezes, o livro em si, a gente até capta alguns aspectos da nossa fé, doutrinas fundamentais, mas quando a gente não tem o embasamento do que está acontecendo em Colossenses, a gente fica meio que assim, puxa vida. Aí a gente opta por um outro livro que às vezes está um pouco mais claro, está mais evidente, propriamente as heresias que estavam atuando, né, na igreja de Colossenses, que é um grande mistério. Que heresia era essas? Mas esse texto, capítulo 2, acaba nos dando pistas de o que estava acontecendo, e é isso que nós vamos tratar aqui. E não é que não seja relevante para o nosso Deus, muito pelo contrário. Nós vamos ver que ainda que tenha isso acontecido no primeiro século da igreja, as heresias elas só mudam de nome, tá, irmãos? As mesmas heresias do passado, elas vêm com uma nova roupagem no futuro.
mas são as mesmas que tentam minar a nossa fé. Então o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, Paulo estava preso, né, irmãos? Vai começar por aí, né? Diferente de nós, ainda que a gente possa se achar preso dentro de casa, né? A gente tem uma certa liberdade de poder sair, né? De poder ir ao mercado, de fazer as compras essenciais, voltar ou ir até trabalhar, mas Paulo estava preso, né, irmãos? Preso, e pelo que consta, essa prisão não era mais uma prisão domiciliar, é uma prisão, é talvez a última prisão de Paulo. Paulo estava talvez já em Roma, frente ao seu martírio, né? Dados isso, está baseado em Atos 19, também Atos 28, que é mais ou menos aonde está acontecendo esse momento aqui que Epáfras procura Paulo. Então Paulo está preso. Mas olha, irmãos, como que é esse homem de Deus, Paulo, é um homem que tem que nos despertar esses mesmos sentimentos. Ele mesmo preso, olha o que ele diz aqui, irmãos, no capítulo 2, verso 1. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, por quantos não me viram a minha pessoa. Paulo não era o fundador da igreja de Colossenses. E um fato muito interessante, que Colossenses provavelmente era uma igreja muito pequena. Porque tinha a igreja de Éfeso, a igreja liderada por João, né? Tinha também a igreja de Jerusalém, outras igrejas como a de Corinto, talvez são igrejas, né, mega churches, né? Igrejas grandes e por ser grandes tinham muitos problemas a serem tratados, mas a igreja de Colossenses dá-nos entender, talvez pelo contexto histórico, que era uma igreja pequena. Mas mesmo sendo pequena, estava no coração de Paulo. Tanto é que o termo aqui no original, aqui, de luta, o termo ele é agressivo, é de agonizar. Ele agonizava, né, na oração por conta desses irmãos que ele nem conheciam. Às vezes, né, a gente vê testemunhos da junta de missões, testemunhos compartilhados pelos irmãos de pessoas que não conhecemos, mas às vezes a gente abraça ali a causa, né, irmãos? A gente ora, a gente apresenta ali aquelas vidas que necessitam de socorro. Por exemplo, ali o pessoal em Manaus, durante cenas que a gente viu tristes, a gente acaba, né, lutando. E essa luta aqui que Paulo fala, não é uma luta jurídica, não é um processo que ele está aguardando de liberação do cárcere, não, é uma luta espiritual. Tanto é espiritual que ele em Efésios ele nos indica que sem a armadura de Deus a gente não vence uma luta espiritual. Porque é uma batalha, irmãos. Talvez você que anda um pouco trôpego, um pouco devagar na oração, não se sinta numa luta. Você se sinta até acomodado demais, até fraco. Mas quando você está numa batalha, numa oração ali, frente a um problema, apresentando ali, intercedendo por uma atividade da igreja, um trabalho, você sente ali a luta, né? Muitas vezes que você acaba tendo com o reino, né, espiritual. Tanto é, irmãos, que quem nos ensina muito isso, eu não estou aqui ensinando batalha espiritual, tá, irmãos? Mas é ali Daniel, né, que após o seu momento ali de jejum, ali, orando, que aparece o anjo dizendo, olha, demorei um pouquinho, porque eu estava lutando com o príncipe da Pérsia. Então, existe uma luta. Então, Paulo, ele mesmo preso, ele era um homem de oração e orava por essa igreja, porque ele soube de situações, chegou até ele o sofrimento, a dificuldade que Epáfras estava enfrentando, e Paulo, já marcou no seu caderninho, vamos orar. Vou apresentar nas minhas orações matinais, vespertinas, madrugadas, vou entrar na luta, né, espiritual por essa igreja, porque essa igreja é a igreja do Senhor. Então Paulo aqui, ele diz aqui, ó, quero que saibais quão grande luta tenho por vós. Ele está se colocando ali para os irmãos de Colossos. Estamos lutando. Assim é a impressão que a igreja tem que dar para esses irmãos, essas pessoas que têm nos pedido oração, irmãos. A gente dá esse feedback às pessoas. A sua luta é a minha luta, irmã. A sua luta, irmão, é a minha luta. O irmão está desempregado, nós vamos orar a Deus, para que Deus abra uma porta, porque eu sei que é desemprego, já passei por isso, e é com muita fé que se vence isso. Então, essa é a motivação de Paulo. Ele amava uma luta espiritual.
nesse sentido, porque ele sabe que nós estamos com a vantagem, irmãos, porque aquele que já venceu o mundo é Jesus Cristo e ele batalha conosco nessa luta. Então Paulo, ele entrou ali, ele agonizava, né? É o termo original aqui para luta, é uma agonia, é sofrer com, né? É agonizar, e ele lutava como a gente tem que lutar com essa pandemia que tem alastrado muito dos nossos irmãos e familiares, entrar numa luta de oração por conta disso. E ele dá aqui, no verso 2, alguns pontos importantes para que a gente possa vivenciar essa luta, esse progresso dessa luta acontecendo na vida da igreja, na vida dos irmãos. Olha aqui, os irmãos que não me viram, a minha pessoa, né? Para que seus corações sejam animados. Irmãos, quantos irmãos estão desanimados por conta das situações que estamos vivendo? É justo, é compreensível, mas irmãos, não podemos fraquejar na fé. Não podemos andar com a cabeça prostrada. Nós devemos saber que nosso Redentor vive. Mesmo Jó ali, nas acusações dos amigos, no interrogatório dos amigos ali, você está em pecado, você está sofrendo isso por causa disso e mais aquilo. Mas Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Irmãos, o nosso Jesus não está morto. Então nos animamos, irmãos. Sejamos animados. Quando nós lutamos em oração, nosso coração é reanimado, assim como precisamos às vezes de oxigênio para ter uma boa respiração. É a oração que vai nos dar esse ânimo para que a gente possa vencer essas lutas da vida. E ao fazermos isso, olha aqui, vírgula, né? Estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento. Unidos em amor. Irmãos, isso é muito importante. Eu paro aqui um tempo. Irmãos, infelizmente, existem ministérios que a palavra amor já tomou um tom até pejorativo. Não existe amor nas igrejas. Infelizmente, não há união. Quando falta o amor numa igreja, irmãos, pode fechar as portas. Porque é o amor que nos move, é o amor que nos deixa de pé, o próprio Cristo é a prova disso. O seu amor foi de tal maneira que é por isso que somos hoje em Cristo, irmãos. A união, estando unidos em amor. Você pode ser bom de teologia, a igreja pode ser bom de espaço, de organização, de tudo que nós imaginarmos. Um bom estacionamento, né, uma boa fachada, mas se faltar o amor, já estamos derrotados. Por isso, Paulo alerta, estando unido em amor. E estando aqui é uma ação constante, não um momento de amor, um período de amor, uma fase de amor, não. É estando sempre unidos pelo elo do amor, o vínculo do amor, como Paulo diz também em outros textos. Isso é muito importante, que em nós não possa faltar, que eu contribua na igreja com o amor fraternal. É muito interessante que no grego existe a palavra amor, cada um tem uma só palavra. Nós não, nós temos uma palavra amor que se deriva dentro do contexto de uma frase. Pode ser o amor de mãe para filho, de mulher para esposo, de amigo para amigo, mas a palavra grega normalmente, dependendo do onde ela está encaixada, ela vai ter um significado. Tanto o amor de Deus é conhecido como o amor ágape. O amor para com o próximo é um amor frater, né? Um amor de fraternidade. Isso não pode faltar em nós, irmão. Nós temos que ser movidos neste amor, irmãos. Esse é um alerta que Paulo fez à igreja de Colossenses. Não que estava faltando. Não é que estava faltando. Talvez isso é o ingrediente indispensável para que eles possam vencer as lutas que estavam travando dentro da igreja. Então, irmãos, o primeiro ponto é o amor.
Tanto é que nós estamos aprendendo sobre disciplina na igreja, e ela deve ser executada com amor, porque nós viraremos o quê? Tiranos, legalistas, e não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos unidos em amor. E tem mais, ó, enriquecidos, né, da plenitude do entendimento, do pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo quer que sejamos ricos, irmãos, não somente de bens materiais, mas sejamos ricos, olha aí, da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por que Paulo vem com essas palavras, com esse trocadilho aqui de plenitude, de conhecimento, né? de entendimento, de conhecimento, sabedoria, ciência? Parece um texto meio difícil de entender. É que Paulo está preparando aqui os seus ouvintes, aqueles que iam ler e ouvir essa leitura, o coração acerca daquilo que haveria de vir nesse escrito. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que existia algumas teses, alguns infiltrados na igreja que estavam trazendo novos ensinos para a igreja de Corinto acerca de mistério, acerca de conhecimento, acerca de sabedoria, né? Trazendo essas novas doutrinas. E estava o que acontecendo? Cristo estava sendo ofuscado por esses novos pensamentos. Tanto é que Paulo, olha o que ele diz aqui no verso 4. Digo isto, então ele está falando, ó, tudo que eu estou dizendo acima, meus irmãos, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Capciosas, enganadoras, né? Sutis. Irmãos, Paulo, ele e os outros apóstolos já estavam vivendo dias difíceis, onde heresias tinham entrado na igreja. E, irmãos, nós não somos privilegiados acerca disso, né? Não é um drama que a igreja brasileira e outras igrejas sofrem. Eles já sofriam. Então, Paulo aqui ele começa a falar sobre isso do verso 6 em diante. Agora é o ponto que nós vamos adentrar nesse texto. Diz aqui Paulo no verso 6, nós vamos ver aqui cerca de 4 tipos de coisa que estava acontecendo lá em Colossos. O primeiro era o gnosticismo, vamos explicar o que seria isso, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, né? O ascetismo em outros dicionários também usam esse termo. Então veja, gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo. São esses, né? Ascetismo também é a palavra que se dá a esse movimento. Então vamos ver o que Paulo diz aqui em verso 6. Portanto, o termo portanto é conclusivo, né? Assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Olha aí, para vencer heresia, até filosofia nova que às vezes bate na nossa porta, se infiltra em nossas igrejas, qual que é o primeiro antídoto? É andar como Cristo andou. Né? Assim também andai nele, né? Mas de que maneira? Arraigados, né? Edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio do quê? De filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então observe que Paulo está aqui, reafirmando, irmãos de Colossos, irmãos da Igreja Batista, irmãos que nos assistem, nós devemos andar como Cristo andou, andar nele, arraigados,
firmados na nossa fé, naquilo que recebemos. Sabe aquela mensagem simples que você um dia ouviu, que Cristo veio e perdoou os seus pecados lá na cruz, e seus pecados foram perdoados, e agora você é filho de Deus, você não precisa mais pagar promessa de nada, não é pelas obras, é pela graça tão somente. Essa é a mensagem que devemos nos assegurar. O que estava acontecendo é que essa mensagem simples, mas porém poderosa, para alguns ramos religiosos que estavam infiltrando em Colossos, estava sendo muito simples. Eles quiseram dar o que? Um plus, né? O que é um plus? É um algo a mais para complementar. Mas Paulo diz que a nossa fé em Cristo ela é suficiente. Não precisamos de nenhum incremento, né? Você comprou já algum pacote de algum produto no mercado que vem lá, pague 2 e leve 3, né? Ou tem um brinde, né? Normalmente, né, você acaba optando por esse pacote, por esse produto, por conta daquilo que vem a mais, desse bônus, né? Compre esse refrigerante e ganhe mais 250 ml. Infelizmente, algumas heresias vêm com esse plus, né? Vamos dar um plus, nossa igreja está muito parada, vamos dar um plus aí, porque é só assim que nós não precisamos de nenhum plus de filosofia, de movimento novo, tá, irmãos? O que nós precisamos é da fé somente em Cristo. Olha que Paulo diz, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Sabe aquela salinha de preparação de batismo que você foi ensinado das doutrinas básicas da fé? É nisso que Paulo está falando, no objetivo, nas doutrinas fundamentais e abundando em ação de graça, louvando a Deus por isso. Nós não precisamos de plus. Ele diz aqui no verso 8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Irmãos, é muito importante que a heresia, ela não vem assim, mostrando que ela é uma heresia. Ela vem sutilmente. Às vezes ali é o pregador que não estuda o texto, mas lê outros livros, que não tem base na Bíblia, filosofias novas, dodiérneas, e tenta ali embutir somente a passagem que ele pegou, mas o que ele quer falar é acerca de coisas do momento, coisas que não vêm das Escrituras, coisas irrelevantes muitas das vezes, mas o povo aplaude, o povo acha lindo, porque ele esboça conhecimento, ele esboça domínio das culturas, das ciências do nosso mundo, mas isso é vã sutileza, né? Não devemos, irmãos, nos focar nisso. Então ele vem aqui no verso 9, olha aí, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E tendes vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, nos despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fossem ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, irmãos, Paulo, do verso 8 ao verso 10, que nós lemos, ele está combatendo o gnosticismo. O que seria o gnosticismo? Qual que era a ideia na época ali, dos dias de Colossos? Alguns religiosos, porque a cidade de Colossenses é uma cidade muito religiosa. E nós sabemos que gente religiosa, eles têm a aparência de piedade. Gente religiosa são pessoas que têm uma fala, né, equilibrada e acaba nos atraindo, né? Quem não já viu um membro assim, bem assim, preparado de uma Chechenoei, por exemplo? Você começa a conversar com aquela pessoa, a pessoa tem uma piedade, a pessoa tem uma fala mansa, você fica até assim, nossa, mas que conhecimento, né? Porque o ambiente de Colossos era bem religioso, mas abraçava filosofias do platonismo, fábula judaica, fábulas pagãs, e eles faziam ali uma miscelânea de pensamento e tentaram infiltrar o quê?
essa variante das heresias que é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a gnose. Gnose é conhecimento. Qual que era a ideia, irmãos? A ideia de que para que você tenha uma vida com Deus, com Cristo plena, né? Plena, porque vem do pleroma, né? Plenitude, né? Você tem que elevar o seu pensamento, o seu conhecimento a Deus até atingir essa gnose, né? Esse conhecimento que só aqueles que conseguem atingir esse conhecimento é que de fato experimentam o andar com Cristo. Experimentam de fato, são de fato os verdadeiros crentes, enfim, o que você imaginar aí. Então, esse gnosticismo acabava trazendo o quê? Um elitismo, né? Quantas denominações que vão nesse viés? Se você não tem esse tal dom, você é um crente de péssima categoria. Se você não tem dom, ou está em pecado ou você não tem fé, porque é imprescindível ter esse dom. E nós não temos nenhum amparo nas escrituras acerca disso, porque o único dom que nós devemos ter, e esse é indispensável, é o dom da graça, né? O dom da fé, e pela fé que somos salvos. Essa fé salvífica não vem de vós, é dom de Deus, né? Esse carisma é o único carisma que é imprescindível. E a fé, o firme fundamento, para que nós possamos ter a salvação. Então, não precisamos desse plus. Não, eu preciso me isolar, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Não, esse conhecimento, né? Infelizmente, ainda que isso tinha o nome de gnosticismo na época de Paulo, hoje é diferente. Talvez a fala, a forma de falar. Nossa, você só é crente se você, né, falar dessa maneira, se você sentir esse arrepio. Não, irmãos, nós não precisamos destes plus. O que precisamos é estar o quê? Arraigados, firmados na fé em Cristo Jesus. Então esse primeiro combate é acerca desse conhecimento esotérico que alguns tinham que ter naquela época para ser salvo, ou para se poder se julgar, eu sou um crente, né, puro sangue, um crente, né, batuta. Não, irmãos. Paulo ele é bem claro. Nós já temos a plenitude nele. Verso 10. Tendo a vossa plenitude aonde? Nele, que é a cabeça de todo principado, toda potestade, no qual também fosse circuncidados, né? Nele. E o outro ponto aqui, que Paulo já está combatendo, é o legalismo. Porque ainda que tinha esse gnosticismo que é mais de mão dadas com o platonismo, as religiões gregas, né? Que tinha o dualismo grego, que a matéria é má. A ideia é essa, o corpo é mau, mas o elevo espiritual é bom. E é nisso que devemos cultivar. Eles vêm com esse platonismo, vêm com essas ideias gregas no meio da fé. E aqui o legalismo vem o quê? Para limitar a obra de Cristo. Olha aqui que ele diz no verso 11. Não fostes, na qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Isso está falando, vocês não foram circuncidados como é circuncidado o jovenzinho, quando tinha uma certa idade, que o rabino ia lá e cortava ali o prepúcio. Não é essa circuncisão, vocês foram circuncidados em Cristo. Vocês já foram circuncidados. Vocês não são mais incircuncisos como era a pecha daqueles que não caminhavam no judaísmo. Lembra de Davi? Quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Deus? Nós não somos mais incircuncisos porque nós fomos circuncidados, né, em Cristo. Essa circuncisão foi no coração nosso, irmãos. Cristo, quando habitou aqui, regenerou o seu coração, meu coração, fomos circuncidados com Ele. E ao fazer essa circuncisão, redundou no quê? Naquilo que a palavra de Deus diz que devemos cumprir, né? Que é o batismo, né? Nós vamos ver aqui o termo batismo também muito... Tendo sido sepultados, aí, verso 12, tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele é bem claro, assim como Cristo ressuscitou, vós ressuscitareis também. Louvado seja Deus por isso. Então, Paulo combate o gnosticismo, Paulo combate também o legalismo, e ele vai mais além. Olha aqui, verso 13, diz aqui:
E vós, quando estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual não nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Isso é maravilhoso. Sabe ali as leis judaicas, a qual nos condenava? O problema da lei não é a lei é santa. É o homem que é pecador. Eu sou pecador. A lei, ela serve de aio, ela é o pano de fundo para revelar os meus pecados, porque eu sou o transgressor. Mas essa lei foi cumprida em Cristo. Sabe como? Cada prego pregado é como se fosse um escrito de dívida sendo pago, irmãos. E ele cravou lá na cruz, porque para que a lei fosse cumprida, tinha que ter o quê? Um sacrifício. O sacrifício foi pago e junto com o escrito de dívida lá na cruz está cravado. Ele já pagou a nossa dívida. Somos salvos por Cristo, pelo seu sacrifício vicário, substitutivo. Ele se fez pecado por nós, e nós não precisamos mais dessas leis. E Paulo ele vai longe. Infelizmente, eu não queria entrar nesse meio, mas olha o que ele fala aqui nos versos 16. E irmãos que guardam aí festas judaicas, existem igrejas, irmãos, ó, pra você ver que não é coisa só do passado. Existe igreja que toca shofar, é um instrumento utilizado lá em Israel, candelabro, a arca da aliança, é coisa que você mais vê lá na Conde Sarzedas, quando você vai comprar um livro, é lojinhas que vendem utensílios judaicos para enfeitar a igreja. Nós não precisamos disso, o que nós precisamos é da cruz, irmão, porque foi lá que foi cravado os nossos pecados. Verso 16, acompanhe comigo, marque aí, quando alguém me falar de lei para você, de sábado, de lua nova, olha aí, ninguém pois vos julgue pelo comer, olha aí, come uma carninha de porco, não tem problema não, pelo beber, ou por coisa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo, irmão. Sabe que o Augusto Nicodemos trouxe uma ilustração muito linda. Sabe quando você está caminhando rumo a um sentido e o sol está atrás de você, e tem uma sombra vindo de alguma pessoa, né, atrás de você, essa sombra começa a projetar na sua frente. O que foi o Antigo Testamento? Deus ele iluminou Cristo durante o período do Antigo Testamento, e conforme Cristo foi se aproximando na plenitude do tempo, essa sombra foi diminuindo, porque ele chegou próximo. Quando ele chegou, ele apareceu, se revelou em carne, as coisas, a lei já cumpriu o seu propósito. Então eram sombras, era símbolo daquilo que haveria de vir. Ele veio, a sombra foi recuando, ele chegando, Cristo chegou, irmãos. Cristo chegou e não precisamos mais dessas leis. O que nós precisamos é reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Oh, glória a Deus por isso. Ninguém, irmão, verso 16, verso 17, são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Louvado seja Deus. Verso 18, ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto de anjos. Aqui, ó, ele começa a atacar uma nova heresia. Primeira heresia, gnosticismo, elevo espiritual, conhecimento, né, platônico, conhecimento, né, especial aí. Segunda, legalismo judaico. Estava infiltrando, lembra de Gálatas? Foi pregado aí durante os domingos. Ó, insensatos Gálatas, porque tão depressa voltasse aos velhos rudimentos, né? Olha aí. E agora o misticismo. Esse aqui pega no pé dos nossos dias. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetuando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchando vamente pelo seu entendimento carnal. Irmãos,
É incrível o número de igrejas que têm abraçado esse tipo de coisa, esse misticismo. O que é um misticismo? São coisas subjetivas. Eu estou sentindo agora aqui que tem um anjo do meu lado aqui. Só os espirituais conseguem perceber. Isso é misticismo. Coloque agora um copo de água, porque eu vou fazer a oração da fé. E você vai tomar esse copo de água. Já tinha na igreja de Colossos. O que eu e você precisamos, irmãos, é de Cristo. Cristo, ele é suficiente. Eu e você não precisamos mais de copo em frente ao rádio. Me desculpe, meu querido, se você tem essa prática, não sei, mas olha, esse texto diz que eu e você não precisamos. Sabe por quê? Isso não é necessário, ninguém o atue como árbitro, né? Ou seja, qual era o papel de um árbitro nos Jogos Olímpicos naquela época? De decisão para quem ia o prêmio. Então, alguns atuavam na igreja dizendo o seguinte: só esse aqui é crente verdadeiro, porque ele está vendo anjo. Esse aqui ele tem a sensação espiritual necessária. E talvez você, irmão, quantos já vi sofrendo que não vê nada, nunca sentiu nada desse tipo de coisa, e às vezes você acha um crente de segunda categoria. Você não é de segunda categoria. Você é filho de Deus, você é filha de Deus em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos dessas coisas. Olha o verso 19, verso 18, no finalzinho. Isso aí acaba inchando as pessoas. E é verdade, irmãos. Eu conheço pessoas que se vangloriavam. Olha, eu fui no monte, eu vi lá anjo e tal. O que isso traz no coração? Um inchaço. O irmão espiritual. Inchado vamente pelo seu entendimento carnal. Quem está falando isso, irmão? Não é o Luciano. Não é o Vanderlei, o irmão Roberto, o pastor Paulo. Não somos nós, talvez você olhe para nós e esse irmão não tem poder nenhum. É o apóstolo Paulo que está dizendo. O apóstolo Paulo, e diz aqui no verso 19: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morresses com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós sujeitais ainda a ordenanças como se vivesses no mundo? O que Paulo está falando? Eu e você não precisamos abraçar essas filosofias, esses movimentos que são passageiros, irmãos. São passageiros. Eu já vivenciei coisas de pessoas decretarem cura, milagre, assim, Deus vai fazer, vai acontecer. Cadê eles agora? Cadê esses milagreiros agora? Decretando? Não tem. Por quê? Se perece pelo uso. Porque se inflam na sua vanglória, porque enquanto está tudo bem, eles vão se valendo dessa mística. Mas e agora? São inchados na sua concupiscência carnal. Mas Deus nos fala aqui que nós não precisamos nos sujeitar a essas ordenanças. A gente já saiu do mundo. A gente sai do mundo servindo a Satanás, servindo a bebida, servindo ao álcool, a promiscuidade. E agora a gente vem para um ambiente religioso onde a gente vai servir a homens que vêm com filosofias, com coisas novas, sendo que nada mudou no céu. Cristo e é o único caminho, irmãos. Nós não precisamos de outro caminho. Eu e você não precisamos. O único caminho é Cristo. Arraigado, fundamentado nessa fé. Já estou terminando, irmãos. Olha aqui. Ele combateu o misticismo aqui. Mas olha aí, mais um ponto a ser discutido, que é o ascetismo, ou asceticismo. O que é essa filosofia que estava entrando na igreja naqueles dias? Verso 20 diz aqui: se morrermos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesses no mundo? Tais como, 2 pontos, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos das doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, inculto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Olha o que o Paulo está dizendo aqui, irmãos. Existia esse movimento dentro das igrejas, e Colossenses estava vivenciando isso, de que você não podia usar uma camiseta, porque estava em pecado. Você tinha que usar terno e gravata.
Você não podia tocar num copo de plástico, porque no copo de plástico foi feito por um mundano. Não toqueis. Não podia tocar, não podia provar, distorcendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Qual que foi a primeira distorção da Bíblia? Foi lá no Éden. Lembra que a serpente apareceu para Eva e disse, olha, coma dessa árvore. Aí Eva foi ali, né? Não podemos comer. Porque no dia que nós comermos ou tocarmos, morreremos. Ela já deu um plus. Deus não falou que não podia tocar. Você percebe que muito facilmente nós adicionamos coisas que a palavra de Deus não diz. E quantos lugares acabam adicionando o uso do véu, o uso de elementos que até parece piedoso, irmãos, né? A gente vai assim, né? Eu gosto de me vestir de terno, de gravata, eu acho isso lindo e vou atuar assim se Deus permitir. Se for da vontade de Deus, eu acho bonito. Mas se eu não tiver, irmãos, isso não é pecado. Eu estou aqui de camiseta simples aqui, eu não estou em pecado. Eu não precisava de uma indumentária aqui para até aparenta, como diz o texto aqui, ó. Alguns têm, na verdade, verso 23, alguma aparência de sabedoria e culto voluntário, humildade, mas é uma humildade fingida, diz aí, ó. Severidade para com o corpo. Às vezes você priva o seu corpo. Não, eu não vou comer isto, porque se eu comer isso eu vou me contaminar. Porque Deus diz lá em Levítico que se eu comer, tome cuidado, você está restringindo o seu corpo de uma coisa que ele não precisava. Por causa de um mau entendimento. E ainda vem um falso profeta, um falso ensino dizendo que você não pode fazer isso. Você não pode tocar naquilo. Quantos, volta um pouquinho no tempo em igrejas, até protestantes, que não podia ter televisão. O que acontecia? Os irmãos tinham televisão dentro do quarto. Você ia na sala, nossa, o irmão não tem televisão, realmente, eles são bem rígidos, né? Aí você entrava lá no quarto, tava a televisão escondida atrás da cortina. O que adianta? Aparentemente enganava todo mundo, mas o coração pecaminoso, né, ele acaba fazendo de alguma outra forma. Mas não era pecado em si. O pecado está naquilo que você assiste, na programação que você contempla. Eu posso assistir um bom noticiário, como eu posso assistir uma boa pregação, um louvor, um clipe, enfim, mas isso, a televisão em si, não me faz pecado. Então tinha um asceticismo, como muitas vezes querem introduzir isso. Igrejas que não deixam a irmã fazer coisas de higiene pessoais, porque é pecado. Irmãos, fuja desses rudimentos. Sim? Cristo já nos tirou lá do lamaçal do pecado. Para que viver nessa agonia, nessa opressão? A gente deixa de ser servo de Satanás para ser servo dos homens. Nós devemos ser servo de Jesus Cristo. E Paulo fecha aqui, irmãos. Olha o que ele diz. Humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Não tem. Igrejas que eu não poderia estar pregando porque eu tenho barba. Aí eu pergunto para os irmãos, será que Deus faria um pecado crescer todo dia debaixo dos meus narizes? Todo dia? Se fosse algo que Ele não quisesse? Que Ele não permitisse eu desenvolver isso. No entanto, eu tenho que ter uma postura, tenho que agir com sabedoria. Não posso vir aqui com uma barba feia, destruída aqui, horrível. Eu tenho que aparentar bem para os irmãos, é questão de bom senso. Mas isso não me faz um pecador, porque Deus me fez assim. E esses rudimentos desse mundo vêm aprisionar cada vez mais as pessoas. Mas nós não precisamos disso, irmãos. O que nós precisamos é só de Cristo somente. Um das 5 solas da Reforma Protestante, sabe o que era? Cristo, só as Cristos, somente Cristo. Não precisamos de plus. Tá bom, irmãos? Eu e você só precisamos de Cristo. Então pare de sofrer esse drama. Existem pessoas que vivem um drama, irmão, espiritual, porque trazem esses rudimentos. Mas Paulo que trouxe 4, irmãos. Trouxe o gnosticismo, trouxe o quê? O judaísmo, o legalismo, trouxe o que mais? Trouxe aqui o misticismo e trouxe agora o asceticismo. E um está de mão dada com o outro. E aí isso forma talvez o conceito da grande heresia dos colossos. Havia uma grande heresia lá, talvez é a união de todas elas. E talvez nós estamos vivendo dias difíceis, sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos visto igrejas que têm partido por esse plus.
Igrejas que já estão voltando a rituais do judaísmo, imolando animais no culto, tocando chofar, trazendo utensílios de Salomão. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de Cristo. Amém? Irmãos, que eu e você entenda isso. E Cristo é suficiente. Quando eu ouvi essa mensagem um dia pregada nesses moldes, mostrando a suficiência de Cristo, eu vi que eu perdia tempo com coisas que não traziam edificações algumas. Às vezes você se priva de coisas que na verdade você não precisava. O que você precisava é de obediência, porque Deus não pede sacrifício, Ele quer obediência a Ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então que Deus possa nos mostrar, à luz desse texto, que Cristo é suficiente. E o seu plano é perfeito. O seu plano é melhor. Amém? Nós temos algum pedido de oração para encerrar aqui? Temos aqui, a minha esposa está trazendo. Quais seriam? Saúde os irmãos aí. Olá, irmãos. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui. É muito bom porque a minha casa, né? Fica uma paz quando nós fazemos culto aqui. Sempre, é claro, mas esses momentos são muito especiais. Nós nos dedicamos 100% ao Senhor aqui nesses momentos. Eu vou ler aqui os pedidos de oração, que o Luciano já leu alguns, mas eu acho que ele deixou de falar alguns. A irmã Deise começou lá no iniciozinho pedindo oração pela Milena, né? Que ela tá com crise de ansiedade, labirintite, e ela vai passar por uma consulta amanhã. Então vamos estar orando, né? Para que Deus possa usar a vida dos médicos ali, né? Para abençoar a vida da Milena. Ela também, a irmã Deise, pediu pela família da irmã Luzia Soares, né? Ela tá internada, irmãos. Que Deus possa abençoar, né? E nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que Ele possa vir com intervenção aí diante dessa situação. Vamos continuar orando pela família do Givanildo, né? Dos amigos aí que a Rita pediu, que ele faleceu de Covid. Tá orando pela família, né? A Rita ficou bem abalada. Todos nós ali, né? Cada pedido da família do Orestes, né? Também ali através da vida da irmã Salete, que foi o Orestes, o Marcos tinha morrido de Covid. Orar pela família para que Deus possa dar força, né? Como nós aprendemos hoje, nós vivemos por amor aqui diante de Cristo, um amor fraternal. Que possamos expressar isso hoje aqui, né? Diante um dos outros. Nós nunca oramos tantos como igreja, eu acredito. Talvez seja um alerta para nós também. Como a gente toda hora recebe pedido de oração. Que Deus realmente possa ter misericórdia das nossas vidas, irmãos. E também a irmã Beth, a irmã Ana, acabou colocando ali pra gente estar orando pelo irmão Leonildo, né? A irmã Beth também tinha pedido pelo primo dela também, o Matheus. A irmã Ana colocou no grupo agora quase de novo, a irmã Beth falou que o irmão Leonildo não está nada bem, que o quadro dele é bem grave. E também a Sama pediu pela Thalita, que ela tá com sintomas de Covid, amiga da irmã dela, orando, ela não fez o teste ainda, mas a gente sabe que bate aquela preocupação, então vamos estar orando por todos esses pedidos, nós sabemos que são muitos, né? Fora esse, eu creio que cada um tem aí no seu coração, então que Deus possa entrar com a providência, porque nós cremos no poder de Deus e é Ele que tem nos sustentado até aqui, né? Porque cada dia é uma luta diária, então que Deus possa nos dar força, irmãos, para passarmos por este momento, que nós possamos chegar lá e ver o quanto Deus nos sustentou e Ele tem nos sustentado a cada dia. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos irmãos que têm orado pela minha família, e nós temos orado um pelos outros, porque nós sabemos que se não são os sintomas do Covid ou se é o Covid, é outros problemas, nossa cabeça, nossa mente, ansiedade, preocupações. Mas louvamos a Deus que nós temos um Deus poderoso que nos sustenta, que tem nos dado força para continuarmos diante das situações. Então eu louvo a Deus pela Igreja Batista, que tem nos sustentado em oração. Temos sustentados uns aos outros em oração. São esses os pedidos. Já marcou? Já.
Vamos lá então, irmão, mais uma vez, assim a gente encerra esse momento. Vou estar louvando também uma canção aqui. Vamos orar mais uma vez então, esses pedidos foram citados, que o Senhor possa visitar essas vidas e também a sua vida que nos assistiu neste momento. Pai, nós queremos mais uma vez apresentar aqui as vidas que foram novamente citadas aqui de maneira mais detalhada, cada caso, a fim os nossos irmãos tendo ouvido, apresentem também nos seus corações e nas suas orações neste momento a Ti, Senhor. Porque o Senhor é poderoso e, como foi dito aqui, o Senhor é suficiente. Não precisamos fazer nenhum ritual, pagar nenhum escrito de dívida para obter bênçãos. Simplesmente com os méritos de Cristo na cruz é que nos achegamos ao Senhor, para que o Senhor possa ouvir nossa oração neste momento e essas vidas sejam alcançadas, ó Pai. Umas alcançadas, outras sendo consoladas por conta das perdas, mas sabemos que o Senhor é aquele que pode, ó Pai, consolar os corações. Na falta de um filho, de um pai, de um esposo que se partiu, o Senhor é aquele único que pode suprir essa ausência, Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, visite essas famílias, consolando, confortando nesse momento tão difícil que estão enfrentando, ó Deus. Vidas que poderiam talvez dar uma honraria para a partida dos seus parentes, mas por conta dessa pandemia é aquela partida mais dolorosa ainda, sem dar a devida honra, talvez eles quisessem receber. Nós sabemos que, ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas e que o Senhor possa visitar esses corações. Ó Deus, haja, ó Pai, naqueles que ainda estão lutando com o vírus, que estão lutando, ó Pai, para sair de um quadro, ó Pai, grave para um quadro mais controlado, mais regular, para que possam, sim, receberem altas e voltarem para o seu convívio familiar, sendo cuidado pelo Senhor, pelos seus parentes, ó Pai. Obrigado por esses irmãos, ó Deus, que se compadecem, que sempre está aqui apresentando vidas que necessitam de Ti, assim, porque eles sabem o quanto é estar debaixo das Suas asas, Senhor, o quanto que é receber de Ti as bênçãos. E aí nós queremos compartilhar isso com aqueles que ainda talvez não conheçam a Tua palavra, Pai. Saber que há um Deus que tem cuidado de nós, que tem visitado, que tem atendido as nossas orações, e que quando nossas orações não são atendidas, somos consolados pelo Seu Espírito, porque sabemos que o Senhor está com uma vontade soberana sobre nós. E isso, Pai, de suma importância na nossa caminhada, é esse entendimento acerca de quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer por nós. Por isso, Pai, nós oramos e também agradecemos por cada vitória conquistada, cada livramento dado. Que o Senhor, Pai, guarda os irmãos, que seja uma semana, Pai, abençoada, onde ali, irmãos, tem tratamentos médicos que possam ser realizados, coisas de rotina, mas às vezes a preocupação de ter que ir até o médico, diante desse quadro no nosso país, acaba amedrontando o coração, mas que o Senhor possa preparar tudo, Pai, que esse irmão se sinta seguro debaixo das suas asas, que ele seja acompanhado de algum irmão nosso, que pode dar também essa ajuda. É muito importante no processo, ó Deus, de hospitalar, a companhia de pessoas, e que nossos irmãos piedosos, nossas irmãs piedosas, se colocam à disposição desses irmãos que necessitam dessa ajuda nesse momento. Que o Senhor guarde a nossa igreja. Obrigado por nossa igreja, Pai, Igreja Batista Laranjeiras, por esse amor, esse vínculo que há entre nós, que isso nunca se perca, ainda mais num momento como esse, que isso tem sido mais notório, esse cuidado, essa preocupação dos irmãos. Abençoe nosso ministério, nossa liderança, é o que nós te pedimos e te agradecemos também, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus possa abençoar. Após essa canção, se dar encerrada essa transmissão, que Deus abençoe sua casa, sua vida, e que seja uma semana na presença do Senhor. Amém? Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele foi obedecer o plano.
minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação, resgate e salvação, encheu-se o coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou o que, meu querido? A vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez, foi o quê? Foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha vida, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Amém. Ele é suficiente na minha e na sua vida. Ele já pagou o preço na cruz. Não precisamos fazer mais nada, irmãos. Que o Senhor possa ter preenchido o seu coração nesse momento. Ter uma semana abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com uma boa noite aí. Deixamos aí o nosso abraço, o nosso carinho pelos irmãos. O nosso pastor Paulo aí tá vendo aí, comentando aí os comentários. Pastor Paulo, um abraço. Espero que esteja tudo bem com o amado pastor aí. E que Deus abençoe você, meu querido, sua semana, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.